Talvez você não saiba o que é a palavra freneticidade, mas é uma palavra que Deus colocou na minha vida como algo autêntico, algo de identidade. E a freneticidade, para mim, literalmente, se você for ver no dicionário, ela significa loucura. E a freneticidade foi algo que Deus fez na minha vida. Ele fez a loucura. Tudo começou no ano de 2010. Eu tinha 15 anos e eu comecei tratando de uma anemia. Eu tinha muita fraqueza e eu aparentava ter muito mais anemia do que relatava os exames. Daí, quando eu parei de comer mesmo, não sentia mais fome e começou a ter febre, daí minha mãe resolveu me levar em outro médico para saber ter uma segunda opinião. Foi aonde que eu levei e ele pegou e falou assim, ó, vai fazer um raio-x, né? O moço da radiografia falou, nossa, por isso que ela tá tão cansada. Tem muita água no pulmão dela. Daí me internou e no outro dia tirou 1,8 litro de água do meu pulmão. Ele pediu outro raio-x para ver como que tava e viu que tinha algo de estranho lá que não devia estar lá. Eu cresci uma pessoa rebelde, revoltada. Eu odiava meus pais, odiava todo mundo. Eu olhava todo mundo feliz e eu queria saber o que era isso. Eu olhava as pessoas brincando e eu queria descobrir o que era brincar daquele jeito. Eu cresci com uma revolta e eu comecei a desenvolver um refúgio. E o meu refúgio era a cultura japonesa. Até que eu comecei a tocar numa banda de rock japonês. Comecei a ficar fanático por isso, a ponto de eu querer casar com uma japonesa para vazar do Brasil, para esquecer de todo aquele meu passado que eu tinha vivido. Daí eu tive alta e achando que ali tinha acabado, que eu tava curado, que era uma simples pneumonia. Daí a minha mãe foi chamada para ir no consultório dele. Aí ele pegou e falou assim, olha, ela tá com linfoma de Hodgkin, né? Não vamos falar câncer, né, para ela. Aí eu falei, vai cair o cabelo dela? Ele falou assim, vai. Aí eu já não vi mais nada, eu comecei, sabe, eu fui pra fora, comecei a gritar, ainda fazendo escândalo. Acho que não tinha reação. Na sexta-feira eu já fui no hospital. Chegando lá, a médica falou assim, você vai ser internada hoje. Eu falei, nossa, mas eu acabei de sair do hospital, como assim eu vou ser internada? Ela, nossa, mas tanta gente pede aqui pra ser internada. Eu fiquei, nossa, porque as pessoas que vão lá, eles querem ser internados pra fazer logo o tratamento. Mas eu não tinha nem noção do que estava acontecendo comigo. Aí a Nayara falou assim, mãe, eu não queria ficar final de semana aqui no hospital. Eu falei, você não tem crédito com Deus? Ela falou assim, eu tenho. Eu falei, então pede pra ele pra gente sair, ficar final de semana em casa. Ela falou, tá bom, mãe. Aí veio a médica e falou assim, olha, final de semana você vai embora. Só vai voltar segunda. Ela toda feliz, tá. Eu me interessei por uma menina. E eu lembro que eu até me interessei porque ela parecia com uma japonesa e no final das contas eu descobri que ela não era japonesa também. Ela deu uma mancada comigo. E eu lembro que naquele tempo eu perdoei ela, só que aí eu comecei a morar com ela. E quando eu comecei a morar com ela, eu pensei que ia ser totalmente diferente. Porque quando eu chegava em casa, tudo que eu não tinha era paz. E aí ela deu outra mancada. Até que, por fim, a gente encerrou o relacionamento. Numa noite, eu tinha voltado para casa dos meus pais. Eu liguei para ela e eu comecei a pedir, implorar para ela voltar para mim. E aí eu vi um monte de coisas do qual eu não gostaria de ter ouvido. E naquela hora subiu uma raiva. E naquela mesma hora que subiu essa raiva, eu tomei todos os remédios que tinha na minha frente. A minha esposa, ela sentiu alguma coisa assim do Vitor, né, a respeito ao Vitor, que ele não estava bem. Aí eu peguei e liguei pra ele, falei assim, Vitor, como é que você tá, Vitor? Assim, pai, não tô bem, pai. Falei assim, mas Vitor, o que tá acontecendo, Vitor? Pai,
Eu fiz uma burrada, pai. Pai, eu tomei remédio, pai. Eu vou morrer, eu não quero morrer, pai. Eu não quero morrer, pai. Fiz a biópsia do tumor, tirei um pedaço do osso do quadril. Daí, quando saiu o resultado da biópsia do tumor, falaram que eu estava com sarcoma. O sarcoma era um tratamento mais agressivo. O cirurgião me chamou, ele falou assim: mãe, a tua filha tá alastrado o câncer dela. Ele falou assim: eu não vou abrir. Ele falou: eu poderia abrir, cortar um seio, uma costela, eu poderia abrir e fechar de novo. Ele falou assim: eu não vou mexer. Ele falou assim: então a senhora só avisa os parentes que ela não tem mais chance de vida. Eu enxergava tudo turvo, tudo embaçado. E aí, de repente, eu comecei a só ouvir, eu não enxergava mais nada, tava tudo escuro. Eu não sei explicar isso, mas foi como se o meu corpo tivesse... Ele desconectou do meu corpo material, o espiritual. E o que aconteceu ali foi que eu olhei pro meu corpo, e aí no meu lado esquerdo, eu via eu posso dizer que era uma legião de demônio, e tinha um monte de abelha lá no horizonte. E fazia um barulho tipo assim, e ia ficar mais intenso. E aí a hora que eu vi que tava quase perto de mim, eu olhei pro lado direito, e tinha uma bola grande, um monte de bolinha. E essa bola grande falou assim: filho meu, não chegou o seu tempo ainda. Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Através de você, muitas pessoas vão reconhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Mas nunca se esqueça que toda a honra e toda a glória seja dada somente a mim. Acordei com meu pai dando um tapa no meu rosto, para me acordar e sendo levado para o hospital evangélico. Lá dentro do hospital já não tinha nem dias de vida. As enfermeiras já sabiam que eu não aguentaria nem a primeira quimioterapia. Cheguei com 36 horas de vida. E na hora o cirurgião pegou e falou pra minha mãe: o câncer não tem o que fazer, porque é do tamanho de uma bola de futsal. Daí eu saí, eu fui assim, falei: Deus, não tira minha companheira de mim. Muda essa história, não leva minha filha. Daí chegou a médica que faria o tratamento. Daí ela me explicou, falou assim: ó, que você tem é um câncer maligno, vai cair o seu cabelo. Eu falei: não, pode fazer o que for preciso, o que eu quero é me curar. Daí minha mãe foi atrás dela, minha mãe falou assim: ela tem chance de cura? Daí a médica falou assim: se eu te dissesse que ela tem 1% de chance de vida, você lutaria pela vida dela? A minha mãe falou assim: eu lutaria. Me ajoelhei no canto, assim, próximo ao pronto-socorro, e comecei a falar com o Senhor, né? Eu falei: Deus, o Senhor traz a vida do Vitor de volta, porque eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Então, ainda que ele esteja morto, ainda que ele tivesse acontecendo qualquer coisa com ele lá dentro, mas o Senhor é o dono da vida. E nisso o médico chamou a gente pra entrar, pra conversar. A gente entrou, o médico falou: olha, o que a gente podia ter feito por ele, nós fizemos, mas não tem mais o que fazer. Porque o seu filho já dilatou as pupilas e relaxou os músculos. Vocês vão até a casa de vocês, pode pegar a roupa dele lá e vocês podem levar diretamente na CESF. Daí eu ia fazer a cada um mês esse tratamento de químio, e por onde eu andava eu deixava rastro de cabelo. E conforme eu ia caindo eu chorava, porque eu tava vendo que aquilo começou a ser real. Foi a permissão de Deus estar caindo naquele momento, porque o que mais me importava era ir embora para minha casa. Porque daí quando eu ligava para ouvir a voz da minha irmã, a voz do meu pai, o que eu mais queria era ir embora. Então o cabelo ficou muito pouco comparado com a falta que estava fazendo na minha casa e a falta que estava fazendo na minha família. A enfermeira forrou o lençol no chão, colocou uma cadeira no centro do espelho e raspou a minha cabeça. Eu peguei um papel que ele deu, a gente pegou, colocamos dentro do carro e cheguei em casa. E eu abri a porta do guarda-roupa e comecei a cheirar as roupas dele que estavam sujas. Eu falei assim, mas eu peguei a roupa que ele mais gostava, coloquei dentro de uma sacolinha mesmo. E falei pro Senhor, cheirei a cama dele, ajoelhei assim, cheirei a cama dele e falei assim: Deus, eu confio no Senhor, ainda que meu filho esteja morto, o Senhor vai dar um jeito. Eu falei pro Senhor,
E eu voltei na hora que a gente tava voltando na JK, assim, pra subir pra CESF, eu virei o volante, assim, do carro do meu marido e falei assim, vamos no hospital ainda. Eu falei pra ele, vamos no hospital. Ele falou, você tá louca? Eu falei assim, eu não tô louca, mas o senhor tá falando pra mim que ele ainda tá lá, que não levaram o corpo dele pra CESF. Depois saiu o resultado da biópsia do osso e que não era sarcoma, que era linfoma, e que o tratamento era de 6 meses, era um câncer menos agressivo, era tratável. Deus mudou a história. De sarcoma foi para linfoma, que é totalmente diferente. E eu creio que aquela hora Deus mudou a história. E descemos, tá? Não sabia nem onde que a gente tava. A gente deu no corredor onde que ele tava. Porque, meu filho, tinha um monte de médico, assim, enfermeiro andando pra lá e pra cá, e eu comecei a gritar, cadê o meu filho? É o Vitor Hugo, cadê o meu filho? E o médico veio e falou pra mim assim, o que você é dele? Eu falei assim, eu sou a mãe do Vitor Hugo Esteves Vargas, eu falei. Ele falou assim, nós não sabemos o que aconteceu, mas o seu filho voltou a viver. Eu falei, cadê ele, doutor? Ele falou assim, olha, faz 28 anos que eu trabalho nesse hospital. E eu nunca vi algo acontecer dessa forma. E isso, na verdade, foi tão frenético, foi tão louco que Deus estava transformando, mudando, para que Ele seja glorificado, para que tudo aquilo que eu vivi ficasse lá atrás, para que eu pudesse desfrutar de uma nova história com Ele. Depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu tive um relacionamento que não deu certo e eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na vida. E nesse sonho tinha um rapaz de cabelo escuro e uma mulher de cabelo loiro, que no sonho eu até pensei que fosse irmã. E nesse sonho eles estavam na minha igreja. Após Deus ter feito um milagre na minha vida em relação à minha vida física, com meus pais, questão de amigo, eu sofri um pouco em questão de relacionamento. E chegou um tempo que eu peguei e falei pra Deus, Deus, olha, eu sofri muito, eu vou fechar meu coração. Igual o faraó, que era de pedra. Começaram a falar do Vitor pra mim, a mostrar vídeos dele no YouTube, porque ele toca violão, ele canta. Eu até achei ele bonito, não sei o quê, mas eu era muito tímida, sou ainda tímida. Daí até que chegou o assunto pra mãe dele. A minha mãe começou a falar de uma menina. Ao mesmo tempo que eu achei legal de uma menina ter perguntado por mim, eu, ao mesmo tempo, falei assim, não vem não, aqui é pedra. Falei assim, não faz muito tempo que eu terminei o relacionamento, tava meio desiludida. E eu não vou atrás dele, eu não vou puxar assunto, eu não vou conversar com ele. Quando eu vi o perfil dela do Facebook, eu falei, nossa, menina linda, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, essa que tá orando por mim? Aí é bom, hein, Jesus? Daí eu fiquei pensando, daí ao mesmo tempo que eu pensava assim, falando, não é bom não, meu coração é de pedra. E daí minha prima falou assim, vai, manda convite pra ele no Facebook. Daí eu falei, eu não vou fazer isso. Se ele me mandar, se ele não conversar comigo, ele nunca vai rolar nada, porque eu sou das antigas, eu não vou fazer nada. Daí ela, escondida de mim, quando eu vi, Vitor aceitou sua solicitação. Eu falei, como assim? Eu nem mandei nada pra ele. Eu sonhei com ela. Eu tinha sonhado que eu tava de mão dada com ela. Eu levantei na alegria procurando, né? Tipo, ai meu Deus, cadê? Eu tô namorando. E ao mesmo tempo vi aquela felicidade assim. E ao mesmo tempo eu fechei a cara e falei, não, que no meu coração quem manda sou eu. Daí eu vi que ele postou uma foto, e daí eu falei, será que eu curto? Daí eu peguei e curti. Passou um tempo, eu vi que ele curtiu a minha. Daí no outro dia eu comecei a curtir a dele, ele começou a curtir a minha. E eu toda noite, antes de dormir, eu olhava o perfil dela, né? Pra ver o que ela postava, o que ela tava fazendo. E não saía foto nova naquele negócio também.
E eu ficava meio assim, né? Meu Deus, que menina misteriosa quer sair. E a gente nunca conversava. E eu falei, ele nunca vai vir falar comigo. Da minha prima, fala com ele. Eu falei, não. Eu comecei a falar assim, Deus, venha reinar na minha vida, hein? Não só nas outras áreas, mas principalmente no relacionamento, Pai. Porque o Senhor sabe que é a minha maior dificuldade. Foi depois que eu fiz essa oração que eu comecei a ceder. Eu tava disposta, mas daí parecia que não... Ele tava muito sossegado, tranquilo, mas não vinha nada dele. Daí passou um tempo, como eu não tinha notícia dele, daí eu falei, mãe, eu acho que eu vou desistir, eu cansei. Eu fiquei sabendo que ela iria desistir. Eu pensei, eu falei, Deus, ó, eu vou ter que partir agora, Deus. Eu vou ter que ligar pra ela, ou eu ligo ou eu tô lascado. Eu posso perder aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Daí, nesse mesmo dia, falou que ele ia me ligar. Daí eu cheguei da faculdade, fiquei lá com o celular ligado, ele demorando pra me mandar mensagem. E eu lá, ansiosa. Eu jantei na tranquilidade, minha mãe ficou até brava naquele dia. E só que era uma tranquilidade sabendo que, tipo assim, ó, Deus, eu sei que o Senhor tá no comando, eu sei que tá tudo dominado e é minha e pronto, acabou. Da hora que ele mandou oi, nossa, parecia que ia morrer. Tava quase... Daquele dia mesmo a gente já ficou até a madrugada, parecia que se conhecia há muito tempo. E eu nunca senti o que eu senti quando ela falou comigo naquela noite. Eu senti o amor, a graça, o perdão e a misericórdia de Deus, mas sem ser algo sobrenatural, mas algo físico através da vida dela. Daí, naquela mesma semana, ele tinha sido convidado para pregar e ministrar na minha igreja, no sábado. Eu tava super ansiosa para conhecer ele, tanto que minhas pernas estavam dormentes. Falei, nossa, como que eu vou... A boca tava dormente, eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Daí eu falei, nossa, eu tava passando mal, então nunca fiquei daquele jeito na vida, ansiosa. Eu vi ela vindo, atravessando a rua, e quando eu virei, daí era ela. Daí eu fiquei meio que assim, né, tipo, nossa, era ela, que linda, meu Deus, o que eu faço? Eu falo oi, não falo oi, eu entro, eu abaixo a cabeça, eu oro, o que eu faço? Daí cheguei, ele tava com o violão nas costas, cumprimentei ele. Daí ele pegou e sentou do meu lado, todo mundo assim na igreja olhando, porque todo mundo já sabia. Ele com vergonha também. A hora que eu olhava pro lado, os irmãos estavam tudo dando risada, tudo risadinha assim, tipo, nossa, é legal? Oh, cara, Deus abençoe, né? Ele me levou embora, me deixou na porta de casa, deu tchau, não falou nada. Eu falei assim, oh, como assim, né? Daí, pai, então tá bom, tchau, tchau. Daí desci do carro, fiquei olhando assim, então tá. Daí chegou na casa dele, ele me ligou. Depois disso, o nosso relacionamento começou a ficar mais intenso. Eu comecei a amar mais ela. Daí no outro final de semana eu fui na casa dele, daí que a gente começou a namorar. Então daí depois de um certo tempo que a gente já tava namorando, tava tudo dando certo, começou a ser umas manchas roxas no meu corpo. A hora que eu escovar os dentes, a gengiva sangrava. Daí falou, olha, a gente vai ter que ir lá no hospital. Se ela entrou no consultório, eu entrei também, o médico apertou minha mão, assim, me cumprimentou e falou assim, eu não tô conseguindo fazer o diagnóstico. Aí ele olhou pra Nayara, ele falou, Nayara, as suas plaquetas estão excelentes. A quantidade, a qualidade, não tem nada no seu exame. Nisso ele levantou assim, foi bem pertinho da Nayara. Falou, Nayara, não é o linfoma de Hodgkin que te carrega. Você teve um câncer, mas ele te curou. Falou pra Nayara. Ele falou assim, vai casar, Nayara. Vai ser feliz. It's so
Então, assim, começamos assim, a planejar, né? Como que ia fazer o casamento, de que jeito que ia ser, né? Liguei, que é pra essa assessora, que é a Jéssica Martins. Eu falei assim, Jéssica, você tá lembrada de mim? A Valquíria. Meu filho vai casar? E eu queria ver assim, se você podia me dar a indicação de onde você compra as flores, de onde que você com os fornecedores desse jeito. E porque assim, menina, eu tô tão feliz hoje, o dia mais feliz da minha vida. Porque eles vão casar e vai ter que ser muito rápido. Porque ontem eu já, né? Porque eu gosto de contar tudo, né? O milagre de Deus, assim, comecei a contar pra ela, porque nós fomos ontem no hospital, menina, saímos de lá mais de 6 horas da tarde, e o Senhor curou a minha nora, e é pra honra e glória do nome dele, tá? E eu esbaforecida falando, e ela falava, Valquíria, aí eu parei, eu falei, oi, ela falou, desliga o seu telefone, coloca o louvor e começa a glorificar o Senhor. Até às 5 horas da tarde eu vou te retornar, mas só que daí ela que desligou o telefone. Quando foi 5 horas da tarde, o telefone tocou. Oi, Valquíria, é a Jéssica. Valquíria, quando você estava falando comigo de manhã, contando a história do seu filho e da sua nora, o Espírito Santo estava falando comigo. E o Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, me impulsionou a levar isso mais adiante. Então eu fiz uma campanha. Eu liguei para os fornecedores que eu trabalho em parceria com eles e eu quero falar para você que o casamento da sua nora com o seu filho já tá pronto. Eu falei, como assim? Ela falou, já tem DJ, já tem coral, já tem a decoração, já tem... Eu falei, como assim, Jesus? Muito obrigado, Deus. Gostaria primeiramente de estar agradecendo a Deus, porque senão eu creio que primeiramente esse sonho nasceu no coração de Deus. Tá agradecendo meus pais, aos pais do Vitor, por tudo que eles têm feito. Tem às vezes abrido mão de muitos sonhos deles mesmo para estar realizando esse nosso sonho. Agradecer por cada fornecedor também, que mesmo sem nos conhecer, eles estão fazendo algo que às vezes muitas pessoas que nos conhecem não têm feito, às vezes. E eu não tenho palavras para agradecer tudo que eles têm feito. A assessora Jéssica Martins, ao seu marido. Deus abençoe cada um freneticamente e que essa freneticidade que nós estamos vivendo, cada um de vocês possa viver essa loucura que Deus está provendo nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele pode prover na vida de cada um. Agora a nossa história, como eu sou um cara frenético, Deus colocou o amor da minha vida frenético. Então agora a gente vai ser freneticidade ao quadrado, abalando todo mundo aí pra Jesus. Acho que não ficou legal abalando todo mundo. Abalando todo mundo. Abalando